Boa noite, amigos da Ufologia Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é José Vanderlei e falo da cidade do Recife, capital pernambucana. Vamos dar continuidade ao nosso último relato referente à Bíblia sobre a visão da ufologia. Vimos ali o início da criação, fizemos uma relação com as tábuas dos sumérios, dos povos que vieram dos céus, Anunnakis. Passamos por alguns pontos que mostravam que aquele momento está fora realmente da cronologia de nosso planeta, ele se baseia num determinado ponto da nossa história, mesmo porque hoje nós já sabemos que toda essa atividade da arqueologia, que apenas se limitava a pouco mais de 6.000 anos, hoje já passou para uma outra visão, uma outra ótica de observação do tempo. E já estamos tendo afirmações de vários arqueólogos falando de cidades com 12.000, 14.000 e até 50.000 anos, ou seja, está sendo destruída toda aquela ideia de que a existência do homem, como nós conhecemos, começou exatamente há pouco mais de 6.000 anos. Então, na época do Gênesis, por exemplo, nós já vemos ali uma quantidade enorme de informações diferentes que nos levam a crer que, na realidade, foi uma parte do tempo que ali foi relatada, e isso fica muito mais visível quando nós vemos e fazemos a comparação com as tábuas dos sumérios, que era até o presente momento a escrita mais antiga, já conhecida. Vimos aí toda uma quantidade de informações e que nos leva a crer que a ufologia hoje está muito mais relacionada àquelas observações que as pessoas falavam como sendo anjos, como hoje podemos traduzir como sendo os extraterrestres ou os irmãos mais velhos. Vamos ver isso, inclusive, com os índios. Eles falam dos seus deuses que vieram do céu e ali estiveram junto com eles. Então temos uma quantidade enorme de tribos de indígenas que têm como deuses que desceram à terra e conviveram com eles. Então temos aí, só dentro dessas possibilidades, uma quantidade enorme de possíveis seres extraterrestres que estiveram em algum momento na Terra. Mas podemos observar isso só na tradução das tábuas dos sumérios, ou se lermos traduzindo o Antigo Testamento, o Gênesis, como sendo, em vez de ali terem anjos e profetas, terem realmente pessoas de outros planetas que vieram junto ao nosso planeta ajudar a evolução humana, ou só vamos encontrar isso com os índios. Na verdade, vamos encontrar isso em todas as religiões. Vemos, por exemplo, o budismo. O budismo, ele acredita em vida em outros planetas e que você, inclusive, pode conectar esta vida, pode conectar esses seres através da meditação. Você pode, inclusive, fazer uma comunicação entre irmãos, mesmo não sendo sendo mesmas criaturas, com seres diferentes dos seres humanos, as fisionomias diferentes dos seres humanos.
Então nós temos isso já no budismo, essa crença da existência de outros mundos e a existência de outros povos. No islamismo, por exemplo, nós temos Maomé, que ele subiu aos céus levado pelo anjo Gabriel. E ele saiu de Meca para Jerusalém, uma viagem de Meca para Jerusalém, e posteriormente foi levado aos céus para conhecer os céus. Esse relato lembra muito o relato que nós já inclusive falamos aqui sobre a história do livro de Enoque. Como Enoque também foi elevado aos céus numa carruagem de fogo e foi conhecer toda a estrutura celeste, né? Então ele fala exatamente dos mundos que conheceu, dos níveis que existem. A mesma coisa aconteceu com Maomé. Ele diz que são 7 céus, né? Inclusive ele diz que encontrou o profeta Jesus em um dos níveis do céu, e ele fala de alguns acontecimentos e descreve alguns possíveis equipamentos que não vão ser daquela época, e sim de uma época futura. Então é muito interessante como ele faz esse relato das coisas que virão no futuro. São coisas que acontecerão não na época em que ele vivia, mas num futuro bem diferente daquele que ele vivia. Então nós temos aí no islamismo, né, um fato muito interessante, que ele fala sobre como ele viajou. Então ele viajou numa espécie de um animal branco que era menor que uma mula, maior que um burro, mas viajava a uma velocidade de piscar de olhos. Então esse animal ele chamou de Alburak. E também, além desses seres, né, dessas visões, dessa viagem de Maomé, nós temos ainda outros personagens muito interessantes, onde inclusive deu a criação do famoso Aladim do tapete voador, por exemplo. São personagens criados, né, a partir dos Dijins. Os Dijins, que podem ser tanto traduzidos como espíritos, e atualmente falam como sendo que eram anjos, ou mesmo numa visão mais atualizada, os próprios ETs. Eles seriam tanto benevolentes como também brincalhões e muitas vezes até maldosos, né? Então existe essa crença, os Dijins, na religião islâmica. Um outro fato muito importante e que devemos anotar é que quando Maomé falava, ele, né, se tocou com relação às observações que lhe foram transmitidas. E ele tinha uma capacidade tanto de enxergar no dia claro como na noite. E se falava de objetos que voavam, que eram inexplicáveis naquela época, e ele conseguia ver como se tivesse o poder de enxergar através do infravermelho. Capacidade essa que o ser humano não a tem. Nós precisamos usar equipamentos. Talvez essa visão do futuro de Maomé esteja acontecendo exatamente nesse momento. Toda aquela visão que ele tinha de fatos e de equipamentos que não eram da sua realidade naquele momento, e sim para um futuro próximo. Talvez esse futuro seja o momento que hoje estamos vivendo. E nós vamos poder observar isso de uma forma mais plena quando falarmos um pouco sobre o hinduísmo e o espiritismo, onde veremos relatos impressionantes sobre a descrição
de possíveis equipamentos tecnológicos daquela época que hoje estão sendo comprovados e testados em laboratórios pela ciência. Ou seja, há milhares de anos atrás existiam tecnologias que estavam muito à frente da sua época. Então os cientistas hoje estão pesquisando todas essas possibilidades que existiam no livro, por exemplo, do hinduísmo, e trazendo à tona novos conhecimentos. Mas esses assuntos é para uma próxima oportunidade. Gostaria então de mais uma vez agradecer a todos, em especial ao amigo Cláudio Leonor, pelo convite feito, desejando a todos vocês uma excelente semana e que Deus esteja sempre com vocês. Boa noite a todos. Obrigado. Olá a todos, eu sou a Herta Pereira e falo em nome do Grupo UFCG de Campina Grande e venho contribuir mais uma vez com o programa, dessa vez tratando do tema das interferências energéticas causadas pelos seres espirituais e dentre eles os próprios extraterrestres mesmo. Como da gente se saber, o planeta está passando por essa fase de regeneração muito difícil, muito complicada para todos, principalmente por causa dessa pandemia, mas porém que é necessária para tanto a evolução humana como para um melhoramento do planeta, como para a sua própria evolução também, para que a gente possa viver num lugar melhor, mais tranquilo, com mais igualdade, mais justiça. E assim, é possível a gente sentir essas transformações, essas interferências energéticas, sentir o corpo mais pesado, mais cansado, essas, como a gente pode dizer, essas mudanças de emoções. Uma hora a gente se vê bem, de uma hora para outra a gente sente uma tristeza. São vários tipos de interferências. E quando não se trata de efeito físico, de efeitos que a gente possa realmente explicar, são interferências espirituais, do plano espiritual. E é sempre bom a gente analisar antes, mas às vezes acontecem calafrios ou arrepios sem explicação aparente. Aparelhos, por exemplo, eletroeletrônicos, como o celular, que falham, travam ou queimam sem uma explicação aparente, como a gente pode dizer, uma luz, e esta fica assim piscando, e você sabe que não tem problema na rede elétrica, algo do tipo, e de repente até acaba queimando também. E a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo, muitas transformações, e nem tudo tem uma explicação aparente. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, mas eu creio sim que muitas mudanças estão acontecendo, só que às vezes a gente nem percebe. E como eu já falei, é sempre bom ressaltar que alguns fatos têm a ver com fenômenos físicos e outros espirituais. Os fatos espirituais, assim mesmo, têm se intensificado cada vez mais, como alterações climáticas, animais mais agitados, com um comportamento diferente do normal, às vezes querem nos dizer alguma coisa, avisar de algo, horas iguais, invertidas, que a gente vê no relógio constantemente. Árvores dando frutos em períodos fora de época, problemas com água no planeta. Em alguns lugares não era de se chover muito, está sofrendo com a seca. Outros estão passando por muitos problemas com excesso da água. E em países como o Brasil estamos vivendo a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Inclusive, antes dessa crise chegar à tona, havia sonhado com um homem parecendo um pesquisador e que estava em um laboratório simples e moderno, fazendo a medição da água como se fossem uns conchinhas ou umas pequenas bacias pequenas e dizendo que a água não era suficiente para o mundo.
os espíritos e até os extraterrestres estão observando e tentando se comunicar de várias formas conosco, só que às vezes a gente não consegue compreender ou não percebe, mas tem sim interferências, e o que eles recomendam muito é para que a gente olhe para o céu, que muitas também mensagens a gente pode compreender também olhando para o céu, as transformações que a gente está vendo hoje na Terra. Eu acredito também que a experiência que alguns extraterrestres procuram ter com os humanos sejam para entender melhor nossa civilização, como a gente vive, o que a gente faz, e procurar desenvolver algo que possa melhorar os humanos de alguma forma. Mas assim, eu acredito nessas interferências energéticas como sendo um assunto bastante importante, até complexo também, bem como as tecnologias que eles usam. Por serem assim diferentes, não sei, como eu vejo assim sons, é tudo muito simples, sem muita cor, mas tudo muito moderno. Mas enfim, eu espero que a gente possa viver num lugar melhor, a gente possa compreender essas transformações que estão ocorrendo no externo e a gente se adentrar para o nosso interior, a gente se compreender mais e poder se desenvolver mais como humanos, para que possamos ter mais igualdade, respeito, paz e muita saúde. Obrigada a todos. Bom, me chamo Ricardo Alisson, sou estudioso de ufologia em Campina Grande, participo do grupo UFO-CG. Temos feito algumas pesquisas, buscado sempre estudar e saber um pouco da ufologia. Acreditamos sim na existência de seres de outros planetas. E como todos sabem, a ufologia se divide em ufologia casuística e a ufologia espiritual. E eu particularmente gosto de estudar sobre a ufologia espiritual. E é falando sobre isso que eu narro um fato que aconteceu em 2017, um fato interessante, Estávamos em Campina Grande, encontro da Nova Consciência, e eu consegui com uma pessoa conhecida lá de uma pessoa 4 passagens aéreas, porque pra gente trazer Mônica Medeiros e Margarete para o encontro da Nova Consciência. E eu consegui, elas vieram. E na noite do domingo de carnaval, Mônica falou com nós do grupo UFO e disse que Sheliana gostaria de se comunicar com a gente. Sheliana, para quem não conhece Mônica Medeiros, ela é uma médica muito respeitada em São Paulo, e existe uma entidade chamada Sheliana que se comunica através de Mônica Medeiros, E aconteceu isso. Ela mandou a mensagem para a Mônica e disse ela queria conversar com vocês do grupo de ufologia e precisava de um local mais reservado por causa da multidão, a questão da egrégora mental do público e tal. Então a gente marcou lá em casa, na minha casa, na sala. Viemos Mônica, Margarete, Carlos estava também, alguns outros membros do grupo UFO, e aconteceu o seguinte fato. Bom, e aí acontece o seguinte, a reunião, Nós nos reunimos aqui em casa, Mônica conversa um pouco com a gente, passa algumas instruções, Margarete canta uma música para equilibrar. Na reunião estava eu, Carlos, alguns outros membros do grupo CG, éramos, eu acho que umas 7 pessoas. Djalma, que escreveu o artigo da revista UFO comigo, uma amiga da Espanha, Silvia, que também estava. E aí Sheliana deu uma comunicação, falou muitas coisas pra gente, coisas interessantes. Falou, por exemplo, de Guarabira, que é um local muito propício a avistamentos. Falou do Crato, que no Crato existe uma base subterrânea, mas são de seres alienígenas comprometidos com o mal. E falou que em Campina Grande também existe uma grande base subterrânea na Serra da Borborema, e que quem reside nela são seres bem intencionados, E não é à toa que Campina Grande cedia esse encontro, da Nova Consciência,
encontro da consciência cristã, encontro de tudo. Sempre essa questão de o ser humano buscando se melhorar, né? A autoconsciência. E aí ela falou várias coisas interessantes, né, sobre isso. Eu confesso que, por gostar de ufologia espiritual, por ser médium também, por ser espírita, né, sempre captei coisas. E nessa reunião eu cheguei para Sheliana e disse: Sheliana, tem mais algumas pessoas aqui com a gente na sala, não é isso? E aí ela confirmou que sim. Antes de eu perguntar a ela, eu já senti a presença de um homem atrás de mim, um homem de mais ou menos uns 3 metros. Eu não vi, eu estava na frente, lógico, mas eu senti como se ele estivesse atrás, numa outra sala, aqui em casa. E eu perguntei para a Mônica, eu disse: Mônica, Sheliana, né? Tem mais alguém aqui? Ela disse: tem este homem que está aí atrás de você. Na porta tem 3 greys e tem também aqui com a gente um ser insetoide. Para quem não sabe, o ser insetoide, ele é um ser extraterrestre consciente. Ele tem o formato de um louva-a-Deus, segundo ela falou, mas ele é extremamente inteligente, mais inteligente até que os humanos. Bom, e aí ela passa instruções para a gente, né, sobre a convivência, sobre a nossa missão aqui na Terra como ser humano. Defendeu a preservação do meio ambiente, isso ela foi enfática. Sempre que o planeta deve ser preservado, que deve se reduzir o consumo de carne, se possível não comer carne nenhuma, porque toda vida merece a existir, toda vida, todo animal, toda criatura que se move merece essa sobrevivência, merece viver. E curiosamente também falou para não tomarmos Coca-Cola, nenhum tipo de refrigerante à base de coca. Ela disse que a coca e a carne, eles atrapalham a nossa conexão espiritual, né? O DNA do animal misturado com o nosso, enfim, acaba sendo algo que nos faz mal, impede essa conexão. Ela usa até um termo: não devemos nos alimentar de sangue, né? Porque carne é sangue. E aí ela foi enfática nesse sentido. Depois nós fizemos uma meditação guiada, onde a gente foi se visualizar dentro da nave, né? A gente tinha perguntado se poderia conhecer a nave, né? Então ela fez uma meditação guiada com a gente e fechamos os olhos, Margareta cantou uma música e a gente foi visualizando o que ela ia descrevendo, né? Eu confesso que eu particularmente não me senti na nave e tal, não consegui visualizar, mas algumas pessoas da sala conseguiram entrar nessa conexão, nessa inspiração, nessa hipnose. Eu só lembro de um momento que eu consegui me ver dentro da nave, né, de olhos fechados. Isso é uma questão mental, são ideias, tá, gente? Ninguém entrou em nave nenhuma, não. É só mostrando que ela fez uma meditação guiada onde a gente visualizou, usou a imaginação, mas ninguém entrou em nave. Mas nessa imaginação, nos poucos momentos que eu lembro, ela ia guiando, mandando entrar por aqui, né? E eu ia para outra direção, eu em pensamento. E o curioso foi que ela falou assim: não é por essa direção, volte, você tem que vir por aqui. E depois, quando acabou a meditação, a gente foi comentar sobre isso, né? E eu falei isso para ela. Eu disse: eu acho que eu ia entrar na outra sala. Ela disse: você foi para outra sala que não deveria ir. Você é muito teimoso. Você dá trabalho a gente desde criança. Isso me deixou muito... Fiquei meio assim, eu digo: ela não me conhece, como é que ela vai dizer que desde criança e tal? Mas ela falou uma coisa interessante, que foi algumas coisas que eu pensei e bateram com as coisas que ela disse. Então foi muito interessante. Eu comecei a gostar muito de ufologia por causa de Mônica Medeiros, na verdade, né? Eu gostava de ufologia, mas Djalma me apresentou um vídeo dela e eu gostei muito das coisas que ela falava, do que ela explicava, achei muito interessante, né? Tivemos uma boa proximidade, mas com o tempo a gente se distanciou. Nunca mais falei com ela, nem tenho ela no meu WhatsApp mais, mas a acompanho pelo Facebook e tal. E eu gosto muito dela. Vou até procurar entrar em contato de novo.
gostamos muito do trabalho dela. Tive também, esse foi o relato, né, a curiosidade da ufologia que nós tivemos, né? Eu gosto muito da ufologia espiritual, eu gosto dessa conexão. Acredito que o caminho para a elevação espiritual é a meditação. Através da meditação a gente vai analisando, se observando, entendendo muitas coisas. A partir do momento que a gente entende nossos pensamentos, a gente aprende a entender os pensamentos das outras pessoas, né? E através das expressões da fala delas. Então essa é a experiência, né? Um outro relato interessante, não é um relato, mas a nossa vida aqui de ufologia e tal, Jevaé assistiu a minha palestra, né, de ufologia e espiritualidade e me convidou para escrever um artigo na revista UFO. Eu achei que seria uma notinha de rodapé, né, uma besteira. Ele pediu 30 laudos, eu disse, deve ser muita coisa para uma citaçãozinha. Mas chamei Djalma, doutor Djalma, lá de Recife, dermatologista, que escreveu comigo. Mas, surpreendentemente, essa minha palestra virou capa da revista UFO, né? Dezembro de 2017. Só veio chegar para mim em 2018, houve um atraso, né? Mas eu fiquei surpreso, foi capa, né? Ele cita nossos nomes lá do grupo UFO, meu nome e tal, e foi a matéria maior da revista, né? Como o tema foi como o espiritismo compreende e explica os extraterrestres. E eu até sugeri com ele assim, quando a gente estava na palestra, eu comentando de uma foto, né? Ele dizendo que eu imagino, já vai sair numa página lá da revista, eu imagino até a foto. Allan Kardec sentado sendo inspirado por seres espirituais, os ultraterrestres, né? E ele achou aquilo massa. E aí, quando eu vou olhar a capa, quando ele manda para mim, ele manda pelos correios o exemplar, né? E disse, olha Ricardo, tá aqui a revista. E eu olhei e foi capa, eu fiquei muito surpreso, muito agradecido pela oportunidade. Nunca imaginei na vida que fosse escrever um artigo e que esse artigo ia ser capa da revista UFO, né? E sou muito grato ao mundo ufológico por isso. E Djalma também, que foi citado na revista. E essas são nossas experiências aqui, né, com os grandes nomes da ufologia e conversas e experiências, né. O grupo continua, né, nós temos um canal no YouTube, UFO CG, e lá tem minha palestra também, só é procurar Ricardo Alisson. Eu tenho uma palestra minha sobre os desdobramentos espirituais, astrais e essas ligações com a ufologia. É um enorme prazer estar aqui, né, falando esse relato para vocês. Espero que vocês gostem. Quem tiver curioso, meu Instagram é ricardo.alisson, ricardo.allysson. E tiver alguma dúvida, pode falar comigo por lá que eu respondo. Um grande abraço para todos. Agradecer a Mendes aqui e a todos vocês aí que fazem esse lindo trabalho aqui nessa rádio. Considerações finais do programa Ufologia Brasil. A ufologia tem algumas vertentes. Tem a ufologia mística, ou espiritualista, como alguns chamam, e a ufologia casuística. Segundo Ricardo Alisson, do UFO CG Campina Grande, a ufologia mística ou espiritualista, na ótica dele, é muito importante, que desvenda muitos mistérios que ronda e que cerca o mundo da ufologia. Nós do CPB-UFO, Centro Paraibano de Ufologia, concordamos com Ricardo Alisson. Neste caso, a ufologia mística e a ufologia casuística andam lado a lado, porque existe muitos adeptos para cada um. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram desse programa, em especial Giovanni Meirelles, Bete Menezes, Ricardo Alisson, Gilberto Melo, Herta Pereira, José Vanderlei, Alexandre Lauzide e Martinho Barbosa. Fiquem todos com Deus
Até o próximo programa. Eu sou o Claudio Mendes e essa rádio é a Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil.